Minha gente, nós vamos ter hoje uma conversa. Hoje é sexta-feira, geralmente nós temos aquele segmento aqui do vinhos, etc e tal. Mas nós fizemos nos últimos tempos, devido ao nosso projeto Eleições 2022, que graças a Deus, com muito êxito, foi encerrado ontem. Fizemos mais de 15 entrevistas aqui com políticos, com candidatos. E hoje a gente retomando a nossa trilha normal de entrevistas com as personalidades e grandes protagonistas de vários setores da sociedade no Amazonas, a gente hoje retoma e vamos falar de um assunto. Vejam bem, nós estamos aproveitando o último dia, né, e foi planejado, porque nós só podíamos entrevistar os políticos até ontem. Então hoje o espaço foi aberto e eu estou muito agradecido pela oportunidade, né, que nos garantiu e nesse momento nos garante a presença do doutor Daniel Lira, que ele é um cirurgião oncológico da Fundação SECOM. E o último dia que eu estou me referindo é o último dia de setembro, hoje 30 de setembro, porque setembro é o mês do Projeto Verde. Mês verde, não tem um outubro rosa, né, que vai começar agora? Pois bem, setembro foi o mês verde e durante todo o mês de setembro nós não pudemos tocar, nós não conseguimos por causa dos compromissos com o outro projeto que terminou ontem, mas hoje, felizmente, o doutor Daniel está aqui para conversar com a gente sobre esse projeto Setembro Verde. E eu vou dizer uma coisa só para vocês. É um assunto de suma importância, porque é um assunto que não é muito tratado pela imprensa. Ele é um assunto que, de uns tempos para cá, começou a ser visibilizado para as pessoas. Nós vamos falar sobre câncer de intestino. Mas quem melhor pessoa para explicar sobre isso é o doutor Daniel Lira. E ele veio aqui falar com a gente sobre isso. Eu só quero chamar a atenção de todos vocês para uma coisa. Os números são, de certa maneira, assustadores. Os números são crescentes, mas existe um trabalho que está sendo realizado pela equipe multidisciplinar da Fundação SECOM, lá no hospital do SECOM, que é digno do conhecimento de toda a comunidade. E ele faz parte dessa equipe. E ele se dignou a vir aqui para conversar com a gente sobre o projeto Setembro Verde. Vamos ouvir o que o doutor Lira tem a dizer e não vamos perder nenhum detalhe dessa entrevista. Esta entrevista pode, de repente, levar você à prevenção, levar você a um tratamento precoce, levar você a um salvamento da sua vida. Vamos conversar com ele. Doutor Daniel, muito obrigado por ter vindo aqui. É realmente um privilégio recebê-lo. Como é receber toda vez que vem aqui um profissional da Fundação SECOM conversar com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade que você está dando a um médico aqui do Amazonas. Eu sou amazonense mesmo, fiz a faculdade aqui, fui estudar fora no Rio de Janeiro, lá no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, e voltei para cá para trabalhar no SECOM. A oportunidade de falar sobre o câncer de intestino é muito boa e é interessante. Eu estava conversando com você sobre a questão de atualmente a gente está colocando os meses ali para dar mais ênfase em propaganda, em exposição desses assuntos, geralmente relacionados à oncologia, mas a gente também tem outros assuntos que são expostos, por exemplo, setembro verde, de prevenção do câncer de cólon, mas também é setembro amarelo, de prevenção das doenças psiquiátricas, né, e prevenção do suicídio. Então, a minha especialidade é a oncologia, então a gente trata dos pacientes que têm câncer. Eu especificamente faço a parte do tratamento cirúrgica, né? E nesses pacientes que têm algum tipo de câncer, eles geralmente é iniciado o tratamento e ele é feito a entrada dele, o registro dele, por exemplo, na Fundação SECOM, através do cirurgião oncológico.
Então, aqueles pacientes que são diagnosticados fora com qualquer tipo de câncer, geralmente vão procurar a especialidade que trata aquele câncer. É através de uma triagem, que é feita? Exatamente. Então, lá no SECOM a gente tem cirurgião de cabeça e pescoço, tem cirurgião de tórax, né, de pulmão, tem cirurgião de urologia, próstata, bexiga e tudo mais, e tem o cirurgião oncológico, que é como se fosse um cirurgião de praticamente da maioria dos cânceres, que aí vai ter cavidade abdominal, então estômago, intestino delgado, intestino grosso, ginecológico, né, partes moles e as outras questões de especialidades. Doutor Daniel, geralmente os cirurgiões que lhe antecederam, né, os especialistas que lhe antecederam, eles sempre se referem a determinados cânceres como totalmente assintomático, quer dizer, as pessoas começam a desenvolver a doença, mas não sentem absolutamente nada. O corpo não dá, assim, de imediato, sinais de que tem alguma coisa errada. Me diga uma coisa, o câncer de intestino, ele é também nessa categoria de câncer assintomático ou os sinais nesse tipo de câncer, eu estou imaginando que talvez sejam mais evidentes? Primeiro, vamos entender um pouco o que é o câncer de intestino, né? Então, o câncer de intestino, a gente tem dois tipos de intestino principais, são o intestino delgado e o intestino grosso. O câncer mais comum é o do intestino grosso. Do intestino delgado é muito mais raro e vai dar alguns sintomas específicos. O do intestino grosso, por ser mais comum, e ele é bem comum mesmo, porque no Brasil, e na verdade no mundo inteiro, é a segunda principal causa de câncer, tanto no homem quanto na mulher. Aqui no Amazonas... Quer dizer, os números são expressivos. Os números são expressivos. Você pensar na segunda causa de câncer, né? Então, a primeira na mulher é mama, a segunda é intestino grosso. No homem, o primeiro é próstata, o segundo é intestino grosso. Olha só. Aqui no Amazonas, o câncer de intestino, ele ocupa a terceira posição, né? Tanto no homem quanto na mulher. Na mulher, infelizmente, é porque o câncer de colo de útero vai lá para cima. Sim. E ganha de mama, inclusive aqui na nossa região. Na mulher nós temos o câncer de colo uterino, útero, que é o principal, e o terceiro é o de intestino. No homem, a gente tem uma alta incidência de câncer de pulmão também. Então tem próstata, pulmão e depois vem o de intestino. Mesmo assim, são números muito expressivos, tá? Aqui no Amazonas, a gente espera que tenha em torno de 240 novos casos por ano, né? Então é bastante, é um número alto, elevado, é muita gente. Se a gente pensar numa população de 2 milhões de habitantes, sim, em média, claro, é muita gente ficando doente, né? É claro que o câncer de intestino, do intestino grosso, ele é o mais comum e ele vai ser mais comum, um pouco mais comum em homem do que em mulher, mas ele é mais comum a partir da 5ª década de vida. E por que mais comum em homem, doutor? A gente não tem uma explicação muito boa, talvez por aumento de tabagismo, talvez porque o homem come mais e come mais comida como carne vermelha, que aí a gente vai falar dos fatores de risco da doença, sim, né? Claro. Então, a gente já falou um pouco sobre a epidemiologia, né? Quem tem mais... Quem tem mais? É a partir da 5ª década, então a partir dos 50 anos. Hoje, ainda aqui no Brasil, é a partir dos 50 anos que está indicado começar a fazer algum exame para tentar detectar um tumor numa fase mais inicial. Mesmo sem nenhum sintoma, doutor? Mesmo sem dor, sem nada? Mesmo sem nenhum sintoma, a gente indica começar a fazer um exame. Pode ser ele, primeiro, a partir de uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, ou através de um exame de colonoscopia. Sangue oculto por quê? Você, ao olhar as fezes, você não vê sangue nenhum, é isso? Ele está realmente oculto? Não consegue ver. As fezes saem normalzinhas ali. Às vezes a pessoa já tem até algum grau de anemia, mas as fezes ainda não vem com sangue vivo ou não vem escura, né? Esses são dois sinais de uma doença mais avançada, na verdade. Quando as fezes aparecem escuras. Quando as fezes aparecem ou com sangue vivo ou mais escuras. Quando o senhor diz vivo, é visível. A pessoa olha e vê sangue lá. Vivo é aquele sangue vermelho vivo, como se fosse aqui essa cor do microfone. Entendo. Né? Então, o sangue, se ele for um pouco mais
alto, né? Se for numa parte mais inicial ali do intestino, ele vai ficar um tempinho ainda passando pelo intestino grosso e ali ele vai ser digerido pelas bactérias que estão lá dentro do intestino e ele vai deixar de ser esse vermelhão vivo e vai começar a ser mais escuro. E a gente Daí o oculto. Que a gente chama de... Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Esse sangue escuro, ele é um sangue como se fosse aquela borra de café, né? Aquele sangue, aquele farelinho enegrecido que sai misturado ali nas fezes. Então aquelas fezes que não são marronzinhas, são um pouco mais escuras, elas podem ter... É como se você tivesse tomado um açaí, por exemplo. Elas denotam a saúde da pessoa. Sim. As fezes, é muito interessante isso, as pessoas não têm um hábito de olhar as fezes, né? Não é tão agradável, tem um cheiro, um odor ruim, mas assim, seria interessante, vez ou outra, a pessoa olhar o aspecto. Dá uma olhada, né? Dá uma olhada no aspecto. O que são as fezes mais saudáveis, né? São as sadias. São aquelas fezes que são mais calibrosas, de coloração mais amarronzada, né? Marrom meio claro, né? Marrom pode variar de um marrom escuro para um marrom claro. Sim. Né? Não pode ser o problema é o escuro, é o marrom escuro. O problema é totalmente branco. Totalmente branco vai levar a gente a pensar em outras doenças, tá? Okay. Geralmente doenças de via biliar e tudo mais, aí é outro assunto. Mas o sangue escuro ou com raios de sangue ou com sangue nele leva a gente a pensar em alguma doença. Pode ser câncer ou pode ser outra coisa. O câncer de intestino, ele não tem um sintoma muito específico, né? Tem, doutor? Não tem. São sintomas vagos, né? Então, o que pode ser? Anemia. Você olha que o olho, a pessoa está branquinha, parecendo uma folha de papel. A anemia pode ser causada por câncer de intestino. As fezes escuras, que denotam presença de sangue misturado ali nas fezes, pode ser sinal de câncer de intestino. Fezes mais afinadas, mais fininhas ali, pode ser que você tenha um tumor no intestino que está impedindo que passe umas fezes mais calibrosas. Aí ela passa mais fininha. Uhum. Então a gente chama de fezes em fita. Passa como se fosse uma fita mesmo. Então a avaliação do aspecto das fezes é extremamente importante. Quer dizer, durante uma consulta com o senhor, essas perguntas são levantadas do paciente, né? O senhor pergunta das pessoas se elas notam a diferença justamente dessa forma que você está falando aí. Exatamente. Essa mudança do hábito intestinal, então é uma pessoa que tinha lá, todo dia de manhã eu acordo, tomo café, vou ao banheiro, tenho lá minha evacuação, e aí de um tempo para o outro lá fiz 40, 50 anos, aí começou, agora está passando 3 dias, eu estou sem evacuar. Pessoas que passam 3 dias sem ir ao banheiro? Não, a mudança, né? A mudança. Olha, tem pessoas que são constipadas crônicas, demoram 2, 3 dias, então Sim. Isso daí a gente não tem como julgar. Mas aí é outro assunto, né? Não, é disso aí mesmo, ó. Então se você tinha lá uma evacuação todo dia, fazia cocô todo dia naquele mesmo horário, de um tempo para o outro, minha barriga começou a ficar um pouco diferente, e eu passei a evacuar, as fezes estão saindo mais finas e eu passo 2, 3 dias para fazer cocô ali aquela vez. Tá estranho, né? Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Isso leva a gente a procurar um médico, procurar um atendimento e eventualmente fazer um detalhe, essa pessoa continua a comer normal, né, doutor? Almoçar, jantar, tudo. Mas lá passa 3 dias sem ir no banheiro, quer dizer. Eventualmente, já numa doença mais avançada, existem alguns fatores que alguns cânceres, quando ficam maiores, eles fazem liberação de proteínas como caquexina, e aí faz com que a pessoa também perca um pouco o apetite, ou se sinta mais cheia ali e não consegue comer tanto. Então pode ter também uma mudança na fome, né? No apetite. Falta de apetite, né? Falta de apetite, perda de peso sem uma explicação. Você repentino, em 2, 3 meses, você começa a perder bastante peso, começa a perder musculatura. Então aquela pessoa que tinha lá começa a precisar apertar mais o cinto, não está achando uma causa para aquilo. Poxa, eu estou continuando comendo normal, o que eu acho que é normal para mim, eu estou diminuindo só um pouco, mas eu comecei a perder peso, estou vendo que minha musculatura está ficando mais enfraquecida, meu hábito de ir ao banheiro está diferente agora. Isso pode ser sim
um sinal de que você está ou no início ou numa fase mais avançada já de um câncer de intestino. Me diga uma coisa, o normal é a pessoa ir ao banheiro uma vez por dia ou se ele for 2, 3 vezes, também é normal? Existem pessoas que vão mais de uma vez, é isso? Exatamente. Isso aí vai depender do hábito alimentar de cada pessoa. Tem pessoas que comem mais fibra, tem pessoas que comem menos fibra. Isso tem uma modificação dependendo da cultura, de onde a pessoa mora e do que ela tem disponível para comer. Isso é também importante. Então, essa diferença assim de quantos dias que vai, se vai todo dia, se vai mais de uma vez ao dia, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas o importante é que a pessoa se tinha uma sequência ali e de uma hora para outra aquilo começou a ficar diferente, começou a ficar bagunçado ali, não vou mais todo dia ou eu ia de 3 dias, percebe, né, doutor? Modifica. Que houve isso é sinal, infelizmente, já de uma doença geralmente mais avançada, tá? Por isso que é importante a gente pensar na prevenção. Então, quando a gente fala em prevenção, em oncologia, a gente fala de uma coisa chamada fatores de risco, tá? Então, o que é isso? Por exemplo, para câncer de pulmão, um grande fator de risco é o tabagismo. Sim. Né? Então, quem fuma tem mais risco de ter câncer de pulmão. Não quer dizer que aquela pessoa que fuma vai necessariamente ter, mas tem um risco maior. Para câncer de intestino grosso, principalmente, a gente tem alguns fatores que são importantes. O tabagismo é importante, tá? Então, quem fuma e vai querer se prevenir de ter um câncer de intestino, deve parar de fumar, tá? Consumo exagerado de bebida alcoólica também faz parte dos fatores de risco. Obesidade, aquela pessoa que é mais obesa ou está no sobrepeso, também tem um risco um pouco maior de ter câncer. É um fator de risco. É um fator de risco, sim. A hiperinsulinemia causada por excesso de glicose ali também pode levar a um aumento do risco de câncer de cólon. Então, outra coisa que é importante é aquela pessoa que não faz muita atividade física, aquela pessoa sedentária, né? O sedentarismo é um fator de risco também para o câncer de intestino. Mas parece que o principal fator está associado à alimentação, né? Se a gente for pegar assim, isso pode ser cultural. Por exemplo, como eu falei, no Brasil inteiro, o câncer de colo de cólon é a segunda maior causa de câncer, né? Segunda incidência. Aqui no Amazonas é um pouco menos, né? Se a gente for pegar em questão populacional, aqui no Amazonas tem menos câncer por número de habitantes do que, por exemplo, no sul e no sudeste. Okay. Isso denota uma cultura de alimentação diferente da que a gente tem aqui. Então, bem ou mal... Tem a ver com a gastronomia diferenciada entre os dois polos, o sul e o norte. E eu vou já te explicar. Existe um fator de consumo de fibra, o consumo de alimentos mais ricos em fibra, e aqui no Amazonas a gente tem um costume ainda um pouco mais... digamos, de consumir mais fruta, verdura, o próprio tucumã, que é bem conhecido aqui da nossa cultura. Uma pupunha, que é uma delícia. Pupunha, um tucumã que tem fibra. E o fato de ter aquela fibra no alimento, a gente não consegue digerir as fibras, né? Essa fibra vegetal a gente não digere. Então ela fica ali no intestino, faz com que as fezes fiquem mais grossas. Com isso, o intestino ele consegue, com os movimentos dele, mandar o bolo fecal mais rapidamente, né, para fora. E isso é bom, doutor? Isso é ótimo, né? A presença das fezes paradas ali no intestino, aquelas bactérias que estão ali nas fezes, elas têm um fator oncogênico na mucosa, ou seja, na célula que é da parede do intestino. Então, Porque o câncer, então, é na parede do intestino, doutor? E ali que ele se desenvolve? Exatamente. O câncer de intestino, o principal modelo, né, de evolução do câncer de intestino grosso é o aparecimento dos pólipos intestinais. Então, geralmente, a grande maioria, em torno de 80% a 85% dos cânceres de intestino, eles surgem inicialmente como um pólipo. Esse pólipo ele pode ser
de mais risco ou de menos risco. Aí tem uma classificação histológica, que é o tubular, o túbulo viloso, e o viloso, sendo o viloso o mais de maior risco para virar câncer. Tá, mas a maioria dos casos são assim. Ele começa com pólipozinho. Com pólipo, que é como se fosse uma verruguinha que nasce lá dentro. Na parede do intestino. Na parede da parte mais interna, né? E aí que vem toda a possibilidade da gente fazer a prevenção, né, ou a cura precoce daquele câncer. E falando de prevenção, o senhor acabou de citar há pouco, a partir da quinta década, quer dizer, de 50 anos, mulheres, homens já deveriam começar a se prevenir, por exemplo, fazer um preventivo uma vez por ano, é isso? Não uma vez por ano. Uma vez por ano é muito. É muito. Tá? Então, o que é preconizado ainda hoje aqui no Brasil é que a partir dos 50 anos você faça o seu primeiro exame de pesquisa de sangue oculto e caso esse sangue oculto... Como é esse exame, doutor? Esse é um exame que você tem que fazer um preparo por em torno de uma semana, você não vai poder comer nada que tenha sangue, por exemplo. Então, não pode comer carne vermelha, não pode comer algumas outros alimentos. Então, você vai ficar ali uma semana sem comer aquilo. Aí você vai fazer fezes, vai coletar as fezes e vai mandar para o laboratório. Aí o laboratório vai analisar se nas fezes... Quer dizer, o exame é através das hemácias. fezes, depois você passar uma semana sem comer carne vermelha ou qualquer tipo de carne que tenha sangue. Tem um preparo todo, Claro. Não é tão fácil de fazer esse preparo, mas é um exame interessante, porque é um exame que ele tem uma sensibilidade grande, né? Então, por exemplo, tiver um pouquinho de sangue ali, é indicação de fazer um exame mais avançado, digamos assim. Entendi. Então é uma forma de você selecionar quem vai precisar daquele exame, que é um pouco mais caro, né? E a gente tem que pensar nisso também. Mais avançado. Medicina hoje em dia é extremamente cara, então a gente tem que fazer todos os nossos esforços para não gastar dinheiro à toa, né? Isso tanto para finança pessoal quanto para finança ou administração pública. A gente tem que ter isso, não tem jeito. Claro. Se for, vamos fazer o exame em todo mundo, não tem dinheiro para um mês de exame. Não tem como. Né? E outra coisa, às vezes não tem aparelho disponível para fazer de todo mundo, não tem profissional disponível para fazer de todo mundo, então tem que ter esses métodos de você selecionar quem precisa mesmo daquele exame. Então, aqui no Brasil ainda, primeiro 50 anos, faz o exame de sangue oculto, se der positivo, você tem indicação de fazer esse exame chamado colonoscopia. Essa colonoscopia... O que a colonoscopia indica, doutor? A colonoscopia, primeiro, é um exame que é um aparelho, é um aparelho com uma câmera na ponta dele e vai entrar no intestino através do ânus mesmo, vai lá examinar. É claro que isso é feito com um paciente anestesiado. Quer dizer, indolor, ninguém sente dor nenhuma. O ideal é que seja feito anestesiado. Claro, aí claro. o paciente não vai sentir, tá? Esse aparelho ele vai lá, ele vai passar por todo... Ele vai filmar o interior do intestino, é isso? Exatamente. Filma todo o interior do intestino e vai olhando lá à procura de pólipos. Exatamente. Se ele encontra um pólipo, na maioria das vezes o profissional é capacitado a fazer a retirada desse pólipo. É claro que vai depender do tamanho do pólipo, né? Então, se for um pólipo pequenininho... Até que tamanho eles ficam, doutor? Eles podem virar um câncer, então eles podem ser grandes, né? Quando eles são muito grandes, muito extensos, ou ele já tem sinais ali de infiltração mais profunda, o colonoscopia, que é um médico especializado em fazer esse exame, ele vai lá e faz uma biópsia, ele tira um pedaço daquilo ali para poder ser examinado pelo patologista e dar um diagnóstico de um pólipo, de um câncer, né? E aí a gente tem alguns tipos de câncer e a partir dali a gente vai encaminhar para um cirurgião oncológico, de preferência para o cirurgião oncológico fazer o tratamento. O senhor recomenda a homens com mais de 60 anos, a partir de 60 anos, a fase... Não, mas eu quero falar sobre a colonoscopia. Mesmo sem nenhum sintoma, que as pessoas façam um exame preventivo de colonoscopia. Sim. É recomendável um homem de 60 para frente fazer o exame de colonoscopia? Porque eu vou lhe falar uma coisa aqui, eu vou lhe fazer uma revelação. Quando eu me preparando para conversar com o senhor, eu comecei de forma informal a falar com alguns dos meus pares. Nenhum fez esse exame até hoje. Então eu queria saber do senhor o seguinte:
é um exame pouco feito pelos homens com mais de 60 anos? Porque aqueles com os quais eu conversei e perguntei... Não fizeram, né? Mas assim, nunca senti nada e eu nunca fiz, Humberto. E baseado no que o senhor está falando agora para mim, eu estou vendo o seguinte: o senhor acha que deve haver uma recomendação para depois dos 60, naturalmente, sem sintomas, sem nada, o homem fazer isso? E a mulher também, né? A mulher também. Exatamente. A recomendação atual é que faça a partir dos 50 anos. Mas a colonoscopia? O sangue oculto, se der negativo, 5 anos depois você repete ou faz uma colonoscopia, aí com 55 anos. Faz a primeira colonoscopia. Mas se quiser fazer a primeira colonoscopia com 50 anos, pode fazer. Isso é muito bom. Caso dê negativo, se você não tiver um risco elevado, e aí é questão de hereditariedade, ou tabagista, ou enfim, alguém que consome, está numa área, numa região em que as pessoas têm mais câncer de cólon, ela vai ser recomendada a repetir aquele exame ali de 5 em 5 anos. Se for numa área que não tem tanto, 10 em 10 anos. Agora, é importante assim, às vezes a gente tem pessoas com 80, 90 anos que nunca fizeram. Nesse paciente, a gente não vai indicar fazer uma colonoscopia aos 90 anos. Claro que não. Tá? Eu te falei das questões financeiras, né? Então é um exame que é caro, é um exame que precisa de um preparo. Então a prevenção é muito recomendável para evitar esse encontro com uma economia elevada, né? Mas só que assim, a gente não dá para fazer também em todo mundo. Não é um dá. exame que também tem seus riscos, tá? É um exame que geralmente quando feito por um especialista, por um médico bem capacitado, experimentado, com um anestesista experimentado naquilo, não tem tanto risco. Mas ele vai ter mais risco, principalmente para quem tem muitas outras doenças ou para aquelas pessoas mais frágeis ou mais idosas. Então, tem a recomendação de, a partir de 80 anos, não fazer mais a colonoscopia. Doutor, me diga uma coisa. Eu sou testemunha de um caso de que essa pessoa, ela começou a sangrar durante a evacuação, ok? Sim. E achou, ela mesma confessou isso, achou que estava com hemorroide, e eu gostaria de tocar nesse assunto com o senhor. Aí, não falou nada para ninguém na família, continuou aí parou. Aí, 5, 6 meses depois, voltou a sangrar. Aí 4 meses depois voltou a sangrar. Resumo da história. Essa pessoa um dia acordou de madrugada toda ensanguentada. E foi levado para fazer um exame e foi diagnosticado nele um câncer de colo retal. Sim. Isso pode acontecer. E essa pessoa, né, por causa de ter passado anos e anos, meses e meses, com esse sangramento que vinha, parava, e sem dizer para ninguém, ele não falava, porque achava que era hemorroide. Essa pessoa hoje, doutor, foi operada e está com uma bolsa de colonostomia, porque foi o tratamento que tiveram que fazer para salvá-lo, para ele continuar bem. Está muito bem, graças a Deus. Me diga uma coisa, pessoas que estão nos vendo agora que começam a sangrar durante a evacuação, achando que é o hemorroide. Quando é que a pessoa sangra por hemorroida e quando é que a pessoa está sangrando como essa pessoa e que vai acabar com uma bolsa colostomia. De colostomia. Explique isso, por favor. Humberto, aí é que está. Né? Tem um o senhor conhece casos como esse, doutor? Vários, né? Eu trato bastante pacientes com câncer de cólon, de reto. Então, ter sangramento nas fezes não é normal em situação alguma. Então, se você teve sangramento, é um sinal de que você tem que procurar um médico. Imediatamente, doutor. Imediatamente. Não tem que esperar. E às vezes acontece isso. Um tumor lá, ele vai crescendo. Aí chega uma área dele que já está mais necrosada, já não tem mais como manter aquela parte. Ele solta aquela partezinha ali, sangra naquele momento, cicatriza e para de sangrar. E aí ele continua crescendo. Claro. Pode até parar de sangrar, mas o que causou aquele sangramento inicial está ali. Não tem como o próprio paciente saber se aquele sangramento vem de algum local mais interno ou se é de doença hemorroidária. E mesmo a doença hemorroidária, eventualmente, pode estar ali
enganando ou ter a doença hemorroidária ali, mas você tem um tumor próximo que também está sangrando. Entendi. Uma coisa não impede a outra, Entendi. né? Não tem como ter, eu tenho doença hemorroidária, então não vou ter câncer? Infelizmente não. E na verdade as coisas podem acontecer juntas. E isso é bem importante, ó. Sangrou, vai procurar um médico. Pode ser... Bandeira vermelha, né, doutor? Bandeira vermelha, exatamente. Pode ser até uma doença infecciosa, que Sim, tem giardíase, amebíase, que podem causar sangramento nas fezes. Pode ter várias outras causas. Mas enquanto você não fizer uma avaliação com o médico e esse médico te garantir que não, isso aqui é da doença da ameba, vamos tratar. Não, isso aqui é da doença da hemorroida, da doença hemorroidária, vamos tratar a doença hemorroidária. Enquanto você não tiver essa confirmação de um médico, não fique descansado, não. Essa doença hemorroidária, ela é mais comum nos homens ou nas mulheres, ou nos dois? É comum nos dois. Nos dois. Sim. É mais comum em quem é mais constipado, aquela pessoa que fica mais tempo ali parada esperando, né, a evacuação. Não, essas pessoas passam muito tempo sem ir ao banheiro? Isso não, quer dizer? que passam muito tempo no banheiro tentando evacuar. Então fica ali sentadinho. Geralmente os vasos sanitários são mais baixos do que uma cadeira comum, né? Então você já fica ali numa posição para facilitar a evacuação, mas também que faz com que a pelve fique abaixo, por exemplo, do joelho. Então a pressão ali fica mais elevada. Quando você tem pressão, é igual você fazer uma... Quem trabalha com muita locução e tal, às vezes você vê as veias aqui dilatadas no pescoço. Sim, é verdade. A doença hemorroidária não é nada mais do que as veias lá do ânus ou do canal anal que ficam dilatadas. Ficam dilatadas às vezes porque precisa fazer muita força ali para evacuar. E isso, a correção disso, geralmente é modificação da alimentação, da dieta. Tá? Então por isso que é muito importante... Beber água é importante, doutor, para a evacuação? Beber água é muito importante, sim, porque você tem que manter as fezes hidratadas, né? O intestino grosso, uma das funções dele é absorver líquido, tá? Mas às vezes ele absorve tanto líquido que as fezes ficam mais ressecadas e aí não consegue mandar para fora. Então você tem que se hidratar bastante, fazer atividade física é muito importante, porque a própria movimentação, tá? Além de liberação de endorfinas e tudo mais que estimulam o intestino a se movimentar mais, né? Mas a própria movimentação pela gravidade, né? Faz com que as fezes vão sendo empurradas ali no caminho que ela tem que ir. Sim. E isso facilita a evacuação, diminui o risco de câncer de cólon, diminui a incidência também de doença hemorroidária. Então são duas coisas que caminham meio juntas ali. Doutor, como é que é feito o tratamento de uma pessoa que é diagnosticada com câncer de intestino? Como é que é o tratamento? Hein? Então, o que a gente espera, né, é que a maioria das pessoas sejam diagnosticadas numa fase bem inicial. Sim. Então, o câncer ele tem essa característica, tá? Ele geralmente surge naquele local. Então, estamos falando de câncer de cólon e reto. Ele surge na parte mais interna, a grande maioria, vai surgir na parte mais interna do tubo, né, do intestino, e ele vai gradativamente aumentando de tamanho, tanto para dentro da luz, onde estão as fezes, quanto ele vai se infiltrando para a parede do intestino. A partir de um certo momento, ele infiltra ali os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos, tá? Que é um tipo de vaso que a gente tem, que é pouco conhecido, mas que faz parte do nosso corpo e é bem importante na oncologia. Então, ele pode infiltrar o vaso e uma célulazinha cair na corrente sanguínea e aparecer e se implantar lá no fígado ou lá no pulmão. E aí a gente já encontra uma fase mais adiantada da doença ou mais avançada, que são as famosas metástases, tanto no fígado Sim. quanto no pulmão. Sim. O outro tipo de metástase que ainda não é tão avançada, mas já nos mostra que a doença está mais avançada, é quando essa célulazinha ela entra no vaso linfático, que aí vai dar os linfonodos, que são aquelas ínguas, né, mais comumente conhecida como íngua, que a gente faz a avaliação durante a cirurgia. Então, o ideal é que consiga, primeiro, diagnosticar antes de virar câncer, né? Então você vai lá, faz o exame da colonoscopia naquele paciente que precisa. É tudo, né, doutor? Exatamente. Vai lá e retira aquele pólipo. Olha, às vezes pode acontecer de tirar um pólipo e na biópsia do pólipo vir dizendo, olha, aquilo ali era um câncer. E às vezes, dependendo de onde está o câncer
no pólipo, né? Porque nem sempre é o pólipo inteiro que já é um câncer, às vezes está se transformando uma partezinha ali. Só tirar o pólipo já pode ser uma forma de tratamento. Né? Existe uma tecnologia de excisão da submucosa. Então, existe um tratamento que ele, em vez de só tirar o pólipo, ele consegue injetar um líquido ali embaixo da mucosa e retirar um pouco mais profundo, sem causar danos para o paciente. Isso é uma tecnologia mais avançada, mas que já tem disponível aqui, principalmente em clínicas privadas. A partir daquele momento que o tumor já está infiltrando a parede do intestino, o principal tratamento vai ser com cirurgia, né? E aí vai ter, dependendo do local que é, né? Eu te falei que o intestino ele começa aqui do lado direito embaixo, ele vem dando a volta toda, né? Mais ou menos 1,5 metro de intestino. Então, cada local que o tumor pode aparecer vai ter algumas características que vão ser diferentes. Os tumores do lado direito da barriga costumam ter mais sangramento, né? E os do lado esquerdo costumam fechar o intestino. Então, um outro sinal de um tumor mais avançado às vezes o tumor fecha e a pessoa fica sem conseguir evacuar. Né? Totalmente, sem conseguir. Totalmente, né? Que a gente chama de obstrução intestinal. Não sai fezes, não saem gases, né? Então a pessoa não consegue soltar pum. E aquilo ali pode ser um sinal de uma doença mais avançada. Geralmente a barriga, né, o abdômen fica mais distendido. Lógico. E eventualmente a pessoa até começa a vomitar e às vezes um vômito que está voltando dali. Sim. Então vai ser um vômito que a gente chama de vômito fecaloide, que é um vômito que vai ter um aspecto semelhante a de uma evacuação. Tanto com aspecto visual quanto o odor principalmente. Né? Então esse paciente que está obstruído vai ser submetido, né, a uma cirurgia de emergência, e geralmente a cirurgia de emergência ela vai ser a retirada ali dessa parte que está doente, desse segmento do intestino que está doente, e muitas vezes a gente vai precisar colocar uma bolsa aqui para fora, ou seja, colocar um intestino como um desvio ali de trânsito, em vez das fezes passarem normalmente lá para o intestino, para o ânus e saírem normalmente, eles vão começar a sair aqui nessa bolsa coletora. Essa é uma parte do tratamento. A outra parte do tratamento que é extremamente importante, em alguns casos, nesses casos que já são mais avançados, a gente pode precisar utilizar de quimioterapia, e quando o intestino é lá na parte final do intestino grosso, que a gente chama de reto, a parte de lá no finalzinho já, a gente também pode utilizar de radioterapia. Tá? Então, os 3 principais tratamentos oncológicos para o câncer de cólon. Dr. Daniel Lira, muito obrigado por todos esses conhecimentos que o senhor acaba de compartilhar com os espectadores do Portal do Holanda e do programa A Hora do H. E eu gostaria de lhe pedir o seguinte: quais seriam agora as suas recomendações finais para as pessoas que estão lhe ouvindo, que estão lhe vendo, sobre o Setembro Verde, que termina hoje? Isso vem com a camisa verde, né? Vem com a camisa verde. O Setembro Verde, né? E hoje nós tratamos sobre o câncer de intestino, e o Setembro Verde tem tudo a ver com isso. Então, eu lhe entrego para todas as pessoas, para as suas considerações finais. Então, é importante o conhecimento da doença, saber que ela existe e saber que hábitos de vida é a melhor maneira de você prevenir, né? Então, você praticar uma atividade física todo dia, de preferência, 30 a 40 minutos, não precisa ser nada extenuante. Eu não tenho condições de ir à academia, mas eu tenho condições de fazer 30 minutos de caminhada, faça 30 minutos de caminhada. Tente manter um hábito alimentar focado ali em comer comida de verdade, comer fruta, comer verdura, comer folhas, beber bastante água, evitar muitos alimentos de açúcar refinado, de farinha de trigo refinada, tá? Então tentar comer menos comida, essas comidas industrializadas, comer mais comida de verdade. Essas comidas embutidas, né, doutor? Isso é extremamente importante. Aqueles alimentos embutidos, né? Presunto, salsicha, linguiça, sim, eles sim causam um maior risco da doença do câncer do cólon, tá?
Outra coisa que é muito importante, cessar o tabagismo, caso você fume, né? Tem que parar de fumar. Infelizmente, o fumo, o tabagismo é associado a uma grande quantidade de doenças, tanto oncológicas quanto pneumológicas, tá? Então você pode ter vários outros problemas, além do câncer. E o alcoolismo também é muito importante, a cessação do consumo elevado de álcool. Tá? Não é que não pode tomar uma coisa uma vez ou outra, isso não tem problema, mas o consumo excessivo de álcool é importante parar. Eu falo sempre aqui que em excesso até água faz mal. Até água faz mal, isso é verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Daniel. Que bacana que o senhor veio aqui. Foi um prazer imenso conversar com o senhor e também de conhecer. Sim. Me conheci, né? Exatamente. Muito bacana. Um prazer. Leve o meu respeito, a minha admiração a todos os integrantes daquela equipe multidisciplinar lá na FCCom, ao doutor Gerson Mourão, a doutora Mônica Bandeira de Mello, a doutora Ailton, toda aquela turma que está lá. Especial, o doutor Gerson, a doutora Mônica, que falaram do meu nome, né? Me indicaram para vir aqui na entrevista com o senhor. A doutora Mônica lhe definiu de uma maneira tão carinhosa, mas tão carinhosa, que dá para perceber o quanto ela gosta do senhor e lhe admira. Muito obrigado. Tá? Gente, é isso aí por hoje. E o assunto foi pesadão, não foi hoje, né? Numa sexta-feira, mas na sexta que vem a gente volta com vinhos, etc e tal. Aí a gente vai pegar leve, vai pegar bem leve. Mas para suavizar um pouco, né? Assim, a gente fica um pouco tenso ouvindo essas verdades, esses grandes esclarecimentos importantes para as nossas vidas. Eu quero dizer para vocês que hoje, ouçam bem, quem mandou esse recado para a gente é o nosso apoiador cultural, né? O grupo do supermercado Vitória. Hoje, ali na loja do Japim, né? Bem aqui pertinho, o supermercado Vitória tem 6 lojas, mas hoje na loja do Japim, escute essa, doutor, escute essa, vai ter um bazar Zumba. Lá vai ter um bazar que vai, acho que o Paulo está mostrando para vocês, de roupas, né? Um bazar de roupas e compra e troca, venda de roupas, um bazar maravilhoso. E também o bazar já começou, tá? Começou meio-dia, está acontecendo agora. Corre lá para o supermercado Vitória, ali olha só, tá aí o Paulo mostrando. Corre para lá agora, porque tem um bazar fantástico e o bazar vai até às 20 horas, vai até às 8 horas, ok? Começou ao meio-dia. Agora, gente, eu até estou tentado, eu fico falando essas coisas, mas um dia eu vou acabar me entregando a isso. Vai ter Zumba, aula de Zumba às 19 horas. Você foi lá a última vez, ô Paulo? Você disse que ia. Olha aí, o Paulo foi lá na aula de Zumba. Vai ter uma aula de Zumba lá com um especialista. Vai ser muito divertido lá no estacionamento da loja do Super. E já é uma forma de prevenção, né? É um tipo de atividade física, dançar é excelente. Dançar Zumba, né? Ótimo. Doutor? Olha Maravilha. Aí. Você está vendo? Até recomendação médica para você ir lá, você acaba de receber. Então, repetindo, hoje tem o Bazar Feira Zumba lá na loja do supermercado Vitória do Japim, e a partir até às 20 horas. E às 19 horas começam as aulas de Zumba. Agora você pode ir em qualquer uma das outras 5 lojas do supermercado Vitória, porque você não vai se arrepender. É um torra incrível, sexta, sábado e domingo. Vai lá e confere. Gente, um bom fim de semana, e como eu disse aqui com o doutor Daniel há pouco, em excesso até água faz mal. Então, pense nisso, e eu não posso deixar de fechar o programa de hoje dizendo o seguinte: domingo nós temos a responsabilidade, com consciência, de votar, mas votar pelo Brasil, pelo seu estado, o Amazonas, e pela sua cidade, Manaus. E as outras pessoas do Brasil estarão fazendo a mesma coisa. Vote com consciência, com seriedade, com responsabilidade. Vamos escolher os melhores que irão legislar para melhorar a vida de todos nós, porque é esse o papel dos políticos. Eles têm que legislar e fiscalizar as administrações executivas. Vamos escolher pessoas responsáveis, vamos ver os históricos dessas pessoas, porque se você errar, se você votar no candidato de forma errada,
você vai levar 4 anos se arrependendo para deputado e para governador. E vai passar 8 anos se arrependendo para senador. E olha, é o seguinte, presta atenção, hein? Presta atenção. Tem aquela história que o sapo vira príncipe, não é? Na política é o seguinte, se você escolher o candidato errado, ele vai virar um sapo cururu, que você vai ter que engolir durante 4 anos, até as próximas eleições. Pense nisso. Vamos votar certo, com seriedade e correto. Tá bem? Em política, para os políticos, vale tudo menos perder. Para os eleitores, todos nós, não vale errar. Vale acertar. Gente, até segunda-feira. Bom fim de semana. O maior sortimento de produtos e as melhores ofertas você encontra aqui. Vitória Supermercados. De sexta a segunda. Delícia de peru Resende 18,99. Fralda Baby Sec Jumbinho 16,99. Ovo São Pedro Branco 20 unidades 15,99. Café Maratá 6,79. Água sanitária Qualibril 1,69. Tambaqui sem espinha 12,49 o quilo. Lava roupas Qualibril 7,99. Mistura creme de leite Mococa 2,39. Açúcar Cristal Premier 3,79. Desodorante Francis 5,99. Vitória Supermercados.